E aí, galerinha? Em breve, no Brasil, irá estrear o filme Radioactive sobre a vida da Marie Curie, que promete ser uma biografia fidedigna à sua vida e à sua obra. I read your paper. It contains some exceptional science. My instinct is that there is another element. You think you found an undiscovered element? Science is changing, and the very people who are running science believed the world was flat. Leave my laboratory. If my science doesn't speak for itself, then you have gravely misunderstood it. Para nos prepararmos para o filme, vamos descobrir algumas curiosidades sobre quem eram e o que fizeram os Curie. Vamos lá! Embora não pareça, Marie Curie não nasceu na França, mas sim na Polônia. E o seu nome de nascença não era Marie Curie, mas sim Maria Salomé Sklodowska. Curie era o nome de casada da Marie. O seu marido era um físico francês, o Pierre Curie, e ambos moravam na França. E para facilitar a pronúncia do seu nome, ela adotou o nome Marie, bem mais próximo da língua francesa. Os pais da Marie Curie eram ativistas em prol da liberdade da Polônia. E, para quem não sabe, a Polônia fazia parte do grande Império Russo. Tudo isso começou em 1860. A Polônia havia sido dividida entre as potências russa, prussiana e austríaca. Os poloneses e russos são povos eslavos e falam línguas com as mesmas origens, mas a relação entre eles não era das melhores em meados do século XIX. Foi por apoiar a liberdade polonesa que os pais da Marie Curie tiveram todos os seus bens confiscados pelo Estado, fazendo com que a família, antes rica, passasse por muitas dificuldades financeiras. Além disso, os patriotas comumente eram perseguidos pelo Império, e este foi um dos grandes motivos que fizeram a Marie Curie migrar da Polônia para a França. A Marie Curie, embora bastante interessada em ciências, teve bastante dificuldade para estudar. E tudo isso simplesmente porque ela era mulher. A Marie Curie queria muito estudar na Universidade da Varsóvia, mas lá não aceitava mulheres, até porque na época as mulheres só poderiam ter ensino médio. Mas mesmo assim ela conseguiu estudar na Universidade Fly University, que em tradução literal quer dizer a universidade flutuante, pois migrava de cidade em cidade para se esconder do Estado, que além de não permitir o estudo de mulheres, também controlava o que deveria ser ensinado, até porque se queria suprimir a cultura polonesa e evitar qualquer levante contra o Império Russo, semelhante ao que aconteceu no Brasil durante a ditadura militar. Daí, em 1891, a Marie imigra para a França para concluir os seus estudos. E lá obtém o diploma em Física e Matemática. Então, meninas, agradeçam a Maria pelo seu grande feminismo. Marie Curie não descobriu a radioatividade. Por essa vocês não estavam esperando. Tudo começou em 1895, quando o físico alemão Wilhelm Röntgen descobriu acidentalmente os raios X, que era um tipo de radiação desconhecida. Logo, ele deu o nome provisório de radiação X, os raios X, e o nome ficou e ninguém mudou mais. Os raios X eram emitidos através de um aparato de vidro chamado ampola de Crookes. Na época, se achava que a radiação X vinha do vidro da ampola. Embora fosse uma conclusão errada, isso fez com que o francês Henri Becquerel procurasse estudar materiais que também emitissem radiação. E ele encontrou que foi o sulfato duplo de uranila e potássio, que emitia uma radiação
diferente da radiação X, que logo foi chamada de radiação Becquerel. Sendo assim, o Becquerel foi considerado o descobridor da radioatividade. Mas logo após o feito, o Becquerel largou os estudos sobre a radioatividade e passou a estudar outras coisas, como o efeito Zeeman. E aí é onde entram os Curie na história, porque eles queriam encontrar algum elemento ou alguma outra substância que emitisse radiação de forma semelhante ao urânio. Dessa forma, eles deram continuidade ao trabalho de Becquerel. Inclusive, foi a própria Marie Curie que criou o termo radioatividade. E os três, a Marie, o Pierre e o Becquerel, ganharam o Nobel de Física de 1903 pelo trabalho conjunto sobre a radioatividade espontânea de elementos químicos. Um ano após a descoberta da radioatividade, isto é, em 1897, a Marie e o Pierre Curie decidiram estudar a radiação emitida por um peculiar minério de urânio, que é a pechblenda. Ao extrair o óxido de urânio presente na pechblenda, os Curie perceberam que a quantidade de urânio presente no minério era incompatível com os níveis de radiação emitidos pela pechblenda, o que levou eles a concluir que deveria haver algum outro elemento lá dentro deste minério, um elemento tão radioativo quanto o urânio. E de fato, em 1898, ela isolou mais dois elementos que estavam presentes na pechblenda, que foi o polônio, que esse nome foi dado em homenagem à terra natal da Marie Curie, que é a Polônia, e o rádio. O polônio é cerca de 400 vezes mais radioativo que o urânio. E estranhamente, era comum que os mineiros de pechblenda morressem de câncer. Vejam aqui o nível de radiação emitida espontaneamente por este minério. E foi por descobrir e isolar o polônio e o rádio que a Marie Curie ganhou o Prêmio Nobel em Química em 1911. A Marie Curie, portanto, se tornou a primeira mulher a ganhar um Nobel e a única pessoa a ser laureada duas vezes com um Nobel em áreas distintas, que no caso, Química e Física. I have discovered a new element. As mortes do Pierre e da Marie Curie foram um alto preço a ser pago pela dedicação à ciência. Marie Curie morreu em 1934, aos 66 anos, vítima de leucemia, que é um tipo de câncer na medula óssea que pode ter sido causado pela exposição à radiação. Na época, ela era uma das pessoas que mais conhecia sobre o fenômeno da radiação, mas infelizmente ainda era bastante cedo para que ela conhecesse os riscos da radiação. E de fato, os seus cadernos de laboratório ainda hoje são radioativos e eles estão guardados em caixas de chumbo na Biblioteca Nacional da França. Se você quiser ter acesso aos cadernos da Marie Curie, você precisa assinar um termo de responsabilidade e vestir roupas especiais. É um caso bem peculiar, que para visitar uma obra em um museu, quem precisa ser protegido é você. Já o Pierre teve a sua vida abreviada em 1906, quando, em uma forte chuva, ele foi atropelado por uma carruagem em uma rua de Paris. E se esse evento trágico não tivesse acontecido, muito provavelmente, o Pierre também sentiria os efeitos da radiação no seu corpo. A família Curie tem um recorde em prêmio Nobel.
Em 1935, Irene Curie ganhou um Nobel em Química, assim como a sua mãe. Na verdade, ambas eram bastante parecidas. As duas eram cientistas, agnósticas e dividiram os Nobels com os respectivos maridos. Infelizmente, ambas morreram com a mesma causa, leucemia. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Estamos todos ansiosos pelo filme da Marie Curie e até a próxima!